Falam ainda sobre Abel Ferreira fritado pela própria torcida do Palmeiras. E fala também sobre uma tentativa de golpe no Palmeiras para favorecer Leila Pereira. PSG, poderoso clube francês, contratou um goleiro que já passou pelo São Paulo e pelo Palmeiras. Te atualizo para completar sobre Danilo, ex-volante do Palmeiras, muito perto do Botafogo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Queria destacar que ninguém na parte de cima da tabela de classificação do Brasileiro venceu na rodada. Flamengo, Bragantino, Palmeiras e Botafogo tropeçaram. Isso significa que o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Fluminense será o único vencedor entre os 7 primeiros, mas a gente pode ter também um empate entre Cruzeiro e Fluminense. Já o Zenit pode ter um time inteiro de brasileiros para a temporada de 2025, com exceção ao goleiro. Wesley, lateral direito do Flamengo, é um alvo. Nino, Robert Renan e Douglas Santos já formam a defesa. No meio-campo, Richard Rios tem proposta oficial, Wendel e Gerson já estão por lá. Na frente, Luiz Henrique, Mantuan e Caio Jorge do Cruzeiro, outro alvo da equipe russa. Já pensou? Hora de falar sobre o Palmeiras, Abel Ferreira fritado pelo torcedor alviverde. Acredite se quiser, mas isso aconteceu no estádio e também nas redes sociais, depois que o Verdão empatou na noite dessa quarta-feira com o Mirassol dentro de casa em pleno Allianz Parque. Palmeiras abre o placar fazendo 1-0, toma o gol de empate e não consegue chegar à vitória em mais uma atuação ruim alviverde. Palmeiras que vem de apenas 1 ponto conquistado dos últimos 9 disputados no Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que antes da Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras havia perdido para Cruzeiro e Flamengo. Importante destacar que essa crítica que vem ao Abel, todos os palmeirenses que o criticam não pedem a demissão dele, pelo contrário. A discussão é se vale a pena renovar o contrato do Abel, que se encerra em dezembro desse ano. E boa parte da torcida do Palmeiras, que estava no estádio e também nas redes sociais, se manifestando de forma contrária, entendendo que o ciclo do Abel está acabando e que ele deveria ficar apenas até dezembro. Só para lembrar que o Palmeiras hoje ocupa a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro, são 23 pontos conquistados contra 27 de Flamengo, Cruzeiro e Red Bull Bragantino, com a observação de que o Palmeiras tem jogos a menos do que esses adversários. Contra Flamengo e Cruzeiro, por exemplo, uma partida a menos. Se ele vence, vai a 26 e se iguala não, mas fica bem perto dos ponteiros da competição. Só para completar, informação importante sobre Richard Rios, ao contrário do que muitos jornalistas estão publicando, de que a Roma teria feito uma última oferta de 28 milhões de euros fixos mais 3 milhões de euros em bônus. A notícia que eu tenho, vinda de uma pessoa que participa das tratativas, é de que a mais nova oferta da Roma é de 23 milhões de euros fixos mais 3 em bônus, bem distante dos 30 milhões de euros fixos que a Leila Pereira pede para negociar o Richard Rios. Nesse momento, há um processo de tentativa de convencimento do Richard para aceitar a mudança pro futebol russo. Bora falar agora sobre o PSG e a contratação de um goleiro brasileiro que passou por São Paulo e Palmeiras. Confesso que nunca havia ouvido falar sobre Renato Marin, 19 anos de idade, passou pelas categorias de base do São Paulo, passou pelas categorias de base do Palmeiras até ser contratado pela Roma. Na Roma, fez sucesso nas categorias sub-17 e sub-20. Chegou a ser convocado para a seleção italiana, para sub-17 e sub-19. Ele tem dupla cidadania, brasileiro e também italiano. Foi comprado pelo PSG sem que os valores tenham sido revelados, contrato de 5 temporadas. Fico muito curioso de saber que jogadores que passaram pelo Brasil sem nenhum barulho, hoje são capazes de fazer sucesso no exterior e estarem na mira de clubes grandes como o PSG. Se você já ouviu falar sobre o Marin, use o espaço para comentário. Estou curioso para saber a sua opinião sobre esse jogador. Beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras e a possibilidade de um golpe em favor de Leila Pereira. Nos últimos dias, aliados da presidente iniciaram um movimento para a tentativa de alteração do Estatuto Alviverde, que permitiria a Leila Pereira concorrer a um 3º mandato. Atualmente, diz o regulamento interno que você, presidente, pode tentar a reeleição por uma vez. A Leila já conseguiu essa reeleição e será presidente alviverde até dezembro de 2027. Pois bem, um conselheiro chamado Borim, do grupo Eternos Palestrinos, deu a ideia de alterar o estatuto para permitir que a Leila pudesse ficar até dezembro de 2030.
Esse movimento tem sido encabeçado por outras forças dentro do clube e vai ganhando cada vez mais aliados, apesar de ser uma tentativa clara de rasgar o estatuto palmeirense para criar uma situação em favor da atual presidente. No futebol brasileiro, situações como essa quase nunca deram certo. Vale a lembrança, por exemplo, no próprio Palmeiras, que Mustafa Contursi foi se perpetuando no poder e tomando decisões cada vez mais equivocadas que terminaram com o Palmeiras na segunda divisão. Já no São Paulo, Juvenal Juvencio havia feito 2 grandes mandatos. Fez uma alteração no seu estatuto do tricolor para ficar um 3º mandato e ali começa a derrocada do São Paulo. Só para completar em relação ao Palmeiras, informação importante. Pela manhã, já havia dito para vocês que as conversas entre Palmeiras e Roma pelo Richard Rios estavam frias, apesar de muita gente dizer que a Roma havia aumentado a proposta para 28 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Pois bem, a Roma está saindo da negociação por não conseguir alcançar os 30 milhões de euros pedidos pela Leila. E mais, Neil El Anaoui é um jogador do Lens que está praticamente contratado pela Roma para a mesma posição que seria a de Richard Rios. Dessa maneira, como eu contei pela manhã, o Zenit segue sendo o favorito para ficar com o atleta. A proposta de 30 milhões de euros já está nas mãos do Palmeiras. Resta agora que o Richard Rios concorde em se mudar para a Rússia. Hora de falar sobre Danilo, ex-volante do Palmeiras, está bem perto de virar reforço do Botafogo. Notícia que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Nos últimos dias contei para vocês que o Danilo havia sido avisado de que estava fora dos planos do Nottingham Forest. E entre os interessados aparecia o Botafogo. Quero contar que John Textor e Evangelos Marinakis, o Textor é o dono da SAF do Botafogo, o Evangelos Marinakis é o dono do Nottingham Forest. Esses dirigentes haviam se acertado para a transferência do Danilo da Inglaterra para a França. Na França existe o Lyon, time do qual o Textor era dono até outro dia. Por conta das restrições impostas ao Lyon, por causa de toda a dificuldade financeira, o acordo do Danilo caiu, mas o Textor e o Marinakis fizeram acontecer para que o jogador se transferisse para o Botafogo. Antes de gravar esse vídeo, cheguei a contar na live dessa quinta-feira que o Danilo resistia à ideia, até porque tinha a intenção de continuar no futebol europeu. Ele acabou sendo convencido a se mudar para o Botafogo e o acordo deve ser sacramentado nas próximas horas. Negociação de 22 milhões de euros, ou 142 milhões de reais. Terceiro negócio recente feito entre Botafogo e Nottingham Forest. Nos últimos dias, Igor Jesus e Jair já haviam sido negociados com o clube inglês. Preciso te falar agora sobre o Palmeiras. E há uma justificativa importante para explicar a distância cada vez maior do Palmeiras em relação aos líderes. Nesse momento o Verdão aparece em quinto, com 23 pontos conquistados contra 30, por exemplo, do Cruzeiro. É bem verdade que o Palmeiras tem jogos a menos em relação à Raposa, são 2 partidas. Mas a grande diferença do Palmeiras para Cruzeiro, Flamengo, Red Bull Bragantino e Bahia, que estão à sua frente, está no aproveitamento de pontos nos jogos contra os times na parte de cima da tabela. O desempenho do Palmeiras é o pior entre todos os 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, quando a gente leva em consideração os confrontos justamente no G7. O Palmeiras aparece com um aproveitamento de apenas 27% dos pontos. Isso porque o Palmeiras acabou vencendo o Bragantino, empatando com o Botafogo, mas perdendo para Bahia, Flamengo e Cruzeiro. Verdão que ainda enfrenta o Fluminense até o fim do primeiro turno. 27% foi o aproveitamento de pontos do Palmeiras. Queria destacar o aproveitamento dos concorrentes. Cruzeiro foi aquele que mais pontuou nos jogos contra os times na parte de cima da tabela, 80% dos pontos. Contra 60% do Bahia, 58% do Flamengo, 40% do Bragantino, 33% dos pontos para Botafogo e Fluminense. Só para completar, lembrar que o Palmeiras enfrenta no final de semana o Atlético Mineiro, no reencontro com Dudu. O Palmeiras está em posição ainda mais vantajosa para lucrar com uma possível venda de Richard Rios. Isso porque o próprio jogador abriu mão dos 10% dos direitos econômicos que lhe pertenciam, cedendo essa fatia ao clube paulista. Com isso, o Verdão passa a ter 80% do valor total de uma negociação, aumentando significativamente sua margem de lucro. A atitude de Rios demonstra seu desejo real de atuar no futebol europeu e facilita o caminho para que o Palmeiras negocie sua saída sem abrir mão de tanto dinheiro. Ainda restam 13,34% para o Guarani e 6,66% para o Flamengo,
o que continua sendo um fator de cuidado nas tratativas. Mas, com a fatia ampliada, o Palmeiras fortalece sua posição na mesa de negociações e fixa o preço de 30 milhões de euros, algo em torno de 193 milhões de reais, como ponto de partida para abrir qualquer conversa séria. O clube já demonstrou que não pretende facilitar a vida dos interessados. A Roma, por exemplo, tentou seduzir o Palmeiras com uma oferta de 25 milhões de euros mais 5 milhões em bônus por desempenho, mas recebeu um não direto da diretoria alviverde. As conversas com os italianos, inclusive, estagnaram após a recusa, e agora a expectativa de novas investidas de clubes como Porto e Benfica. O Palmeiras segue sem pressa, protegido por uma multa rescisória de 100 milhões de euros e com caixa em dia, o que evita decisões precipitadas. A estratégia do Verdão é clara: só libera o jogador por um valor que realmente compense, tanto pela qualidade que Rios entrega em campo quanto pelo potencial de crescimento no mercado europeu. Caso nenhuma proposta atinja os valores desejados até o fim de semana, Richard Rios permanecerá à disposição de Abel Ferreira para o confronto contra o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro. Ele, que hoje é considerado o principal jogador do elenco palmeirense, pode seguir vestindo a camisa do Verdão até o fechamento da janela ou até que uma oferta realmente irrecusável apareça. Com habilidade, força física e um futebol que chama atenção, Rios virou peça central tanto dentro de campo quanto nas finanças do clube. A torcida observa cada capítulo dessa negociação com expectativa, sabendo que, seja qual for o desfecho, o Palmeiras já sai fortalecido.